Olá a todos, só mais um vídeo rapidinho que eu estou fazendo, que talvez seja um dos últimos que eu vou fazer, que é sobre a questão da intolerância religiosa. Os evangélicos usam esse chavão aqui, alguns evangélicos, né? Sobre Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu concordo com esse chavão, porque realmente uma coisa é você odiar a prática, outra coisa é você odiar a pessoa que faz a prática. Tem uma diferença. Só que infelizmente sempre surge no meio religioso, historicamente, quer cristão, quer judeu, quer muçulmano, independente da religião, sempre existe aqueles grupos, aquelas pessoas mais fundamentalistas e fanáticas que elas querem fazer o que nem Deus fez até hoje. Isso em todas as religiões, mas é claro que ultimamente a gente vê muito isso nesse movimento neopentecostal. Ou seja, Deus formou um povo separado, que é o povo judeu. O resto do mundo continuou com as suas crenças, suas religiões, suas práticas. Se Deus quisesse que todo mundo seguisse o judaísmo, Deus teria logo feito um novo dilúvio, um novo terremoto e feito todo mundo judeu de uma vez. Mas Deus nunca fez isso. Deus só quis que aquele povo seguisse aquela lei e aqueles mandamentos e estatutos. Mas nem todo mundo entende isso. Infelizmente tem pessoas que acham que todo mundo tem que seguir aquela lei ou aquele Deus e tem que seguir aquilo à risca. É como uma frase que eu vi esses dias de um grande teólogo protestante no Facebook. Protestante. Se Deus fosse neopentecostal, hoje não haveria mais nenhuma religião sequer a não ser a dele. Porque o próprio Deus teria usado o seu poder, o mesmo poder que ele fez os céus e a terra, ele teria usado já para destruir todas as outras religiões, católico, hindu, muçulmano, etc. Ele tinha feito logo todo mundo cristão. Agora, se nem Deus fez isso, é porque é uma coisa espontânea, cada um tem que se converter à religião que achar correta, não é Deus que vai forçar todo mundo a seguir ele, ok? E aí nós vemos na escritura o que? Será que Deus odeia mesmo os pecadores? Porque na prática nós vemos sempre esse tipo de notícias assim, ó. Terreiros são atacados por evangélicos, evangélicos invadem terreiro de candomblé, fanáticos atacam uma casa de umbanda no Rio de Janeiro, mães e filhos de santos são expulsos da favela no Rio de Janeiro por evangélicos, etc. É isso que nós vemos constantemente na internet. Essa semana lá em Minas Gerais teve uma mulher com uma marreta que ela começou a agredir uma santa católica, xingando, falando: reage, se você é Deus, reage, porque você é só uma estátua de pedra, e etc, etc, etc. É isso que nós vemos sempre nos noticiários. Mas será que, segundo a Escritura, Deus aprova isso, essa intolerância religiosa, esse ataque aos pagãos, aos idólatras, essa cruzada religiosa? Vamos ver aqui na Escritura alguns exemplos. Eu vou só citar alguns para não ficar muito longo o vídeo, ok? Idólatras. Aqui Deus está falando sobre Ciro, o rei da Pérsia. Ciro foi um rei pagão que adorava vários deuses, e ele foi o imperador da Pérsia, a Pérsia que subjugou a Babilônia. O que digo de Ciro? Ciro é meu pastor. Ciro é o pastor, segundo Deus falando. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Que depois que os judeus saíram da Babilônia, foi Ciro que decretou que eles pudessem voltar para sua terra, reedificar o templo, etc. Ele até hoje é um personagem muito querido pelos judeus. Aqui nesse outro versículo diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha que interessante, pessoal. Ao seu ungido Ciro. A palavra ungido é a mesma palavra que significa Messias. A mesma, Mashiach em hebraico. Ungido. Jesus era o Messias, porque Messias é essa palavrinha aqui, ó, ungido. Porque qualquer pessoa que Deus unja para fazer uma missão ou para fazer algo que Deus queira, essa pessoa é considerada ungido, um Messias. E olha quem que Deus está chamando de ungido aqui: Ciro, o rei da Pérsia. Ué, Ciro não era um rei pagão, ele não era um idólatra? Ele não tinha vários deuses, aqueles deuses persas que ele cultuava e que Deus proibia veementemente seu povo até de se contaminar com esses deuses? Então por que Deus chama ele aqui de ungido? Será que não é porque aquilo que eu falei da lei, que Deus deu a lei para o povo judeu, que não tem nada a ver com os outros povos? Vamos continuar lendo o versículo. A quem eu tomo pela mão direita, isso o próprio Deus falando, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E antes que alguém venha comentar: mas Ciro se converteu ao Deus de Israel, o coração dele mudou depois, não sei o que, é mentira. Se você fizer uma pesquisa histórica séria sobre esse personagem aqui real chamado Ciro, como eu já fiz, você vai ver que Ciro nunca se converteu ao monoteísmo e nem ao judaísmo. Ciro foi um rei tolerante. Assim que ele derrotou a Pérsia, ele foi tolerante com o povo judeu, ele permitiu que os judeus voltassem para sua terra com todos os seus tesouros, seus símbolos sagrados, seus menorá, seus cálices, aqueles mesmos cálices que o rei Nabucodonosor tinha utilizado para beber vinho, que eram vasos sagrados.
E Ciro ainda deu ordem para se reconstruir o templo. E isso foi a mando de quem? Foi a mando do próprio Deus. Deus chamou Ciro de ungido. Mesma palavra que é usada para o Messias, o meu ungido. Chamou Ciro de pastor. Ciro é o meu pastor. E em nenhum momento nós vemos aqui na escritura, ou na história secular, fora da Bíblia, Ciro se convertendo ao judaísmo, ou Ciro tendo que virar judeu, ou se converter ao monoteísmo. E mesmo ele sendo um rei pagão, que tinha os seus deuses pagãos, ele agradou o Senhor, não agradou? Não foi chamado até de ungido? Agora, você imagina se Deus fosse neopentecostal, como alguns, não vou generalizar, como alguns fazem por aí. Deus tinha mandado fogo do céu e destruído Ciro e seus deuses, falado, não vou usar Ciro não. Ciro é um idólatra, ele é que nem os católicos, ele tem imagens, o templo dele é ornado de imagens, ele tem muitos deuses, ele tem o deus fulano, o deus é... Deixa eu ver se eu lembro o nome dos deuses persas, é Arvirman, e tantos outros deuses. Eu não vou utilizar Ciro porque Ciro é um idólatra. Então eu vou mandar fogo no céu e vou levantar o meu povo, para o meu povo destruir a idolatria de Ciro. Foi isso que aconteceu? Não. Porque Deus ele vê o coração das pessoas, as atitudes, não o que a pessoa é exteriormente. Então o que nós vemos aqui nesses noticiários, é exatamente o oposto de como Deus julga o ser humano. Será que Deus realmente quer que se faça isso, que se saia atacando tudo que é terreiro, católico, espírita, todo mundo que é de outra crença? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui falando da idolatria. Aqui segundo Lucas 18, 10, 14, Jesus conta uma parábola de dois homens que foram no templo orar para Deus. O primeiro falava assim, Deus, eu graça te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano, que publicano quer dizer pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana e eu dou dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, que era um pecador, ele só dizia, ele batia no peito e dizia, eu sou um pecador. Deus, tem de misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala, digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O que Jesus está dizendo? Essas pessoas que hoje querem fazer isso daqui, fazer esses ataques religiosos, essas cruzadas, elas são que nem esse fariseu aqui. Elas falam assim para Deus, porque eu não sou idólatra, eu não sou roubadora, eu não sou injusta, eu não sou adúltero, eu não adoro imagem que nem um pai de santo, etc, etc, etc. É a mesma coisa. Mas qual dos dois é justificado? É a pessoa que muito se exalta, que acha que é superior às outras? Ou é aquele que sabe que tem pecado, admite e pede perdão para Deus pelos seus erros? Que nem nesse caso, a pessoa que ataca outras religiões, outras pessoas assim, até fisicamente, ela não está agindo que nem esse fariseu aqui, ela não se acha superior às outras? Foi isso que Jesus ensinou no seu Novo Testamento, no seu Evangelho? Ou Jesus ensinou o oposto? Vamos ver aqui mais um exemplo, só rapidinho, que eu não quero fazer muito longo esse vídeo, senão não vou ter como enviar. Assassinato, Moisés matou um homem. Deus não utilizou Moisés mesmo assim? Você pode conferir em Êxodo 2, 11 e 12. Prostituta, a prostituta Raabe, que também era pagã, era idólatra também, que ela tinha vários deuses, ela também foi utilizada por Deus porque ela teve uma boa atitude. Ela ajudou a salvar os 2 espiões. Quase que me deu um trava-língua aqui. Ela ajudou a salvar os 2 espiões e ela achou graça a Deus. Jesus também, segundo o Novo Testamento, ele sempre andava com prostitutas e pecadores. Aqui você pode ver em Mateus 9 e 11. Aqui o Mateus 21 é só uma repetição do versículo, ok? Então é claro que a gente pode citar N passagens, não só do Novo Testamento como do Velho, de pessoas que cometeram pecados. O rei Davi adulterou, Moisés matou um homem, etc. O Ciro era um rei idólatra. E mesmo assim Deus se agradou dessas pessoas. Porque 2 coisas que essas pessoas intolerantes têm que entender. Aliás, 3 coisas. Primeiro, a lei dos judeus é para os judeus. Já que as igrejas evangélicas dizem tanto que a lei foi abolida, então esses atos de intolerância aqui, como por exemplo com as religiões afro-brasileiras, eles têm que entender que africano, ou os descendentes de africano, eles não são judeus. Um africano não é obrigado a seguir a lei dos judeus, assim como Ciro, rei da Pérsia, ele não foi obrigado a seguir a lei dos judeus, ok? Segunda coisa que eles têm que entender: se Deus quisesse realmente acabar com toda idolatria, com todas as religiões pagãs, com tudo que fosse abominável para Deus, ele mesmo faria isso. Ele não é poderoso para isso? Ele não é o Criador que criou todo o universo só com o sopro da sua palavra? Se Deus quisesse que todo mundo virasse judeu ou cristão, o próprio Deus já teria feito, ele mesmo já teria pegado e convertido todo mundo. Quando Jesus curou o filho daquele centurião romano, que também era o idólatra, o centurião romano, Jesus criticou a religião dele, criticou a crença dele nos deuses pagãos. Jesus por acaso falou assim: olha, eu só vou te curar se você seguir a minha religião.
Se você largar desses deuses romanos, eu vou curar o teu filho. Jesus por acaso falou isso? Não. Então as pessoas que têm essa prática aqui, essas práticas intolerantes, elas querem ser mais que o próprio Jesus. E terceira coisa e última que as pessoas têm que entender sobre tudo essas é que intolerância religiosa, hoje em dia, graças a Deus, é crime. Então se o camarada quiser agir com intolerância, atacando terreiro, igrejas católicas, centros espíritas e qualquer religião que seja oposta à sua, saiba que hoje em dia tem um código penal para isso. E essas pessoas vão arcar com as consequências disso, ok? Paz a todos.